Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, muita saúde, muita alegria. Deixa eu ajustar aqui que eu tô assim, ó, parecendo um corcunda. Vamos lá. Falar um pouco agora de solidariedade, responsabilidade pessoal, falar sobre empresas, dívidas tributárias de pessoa jurídica. Então, uma aula um pouco até cansativa, até porque demanda muita leitura. Para vocês entenderem essa aula, vocês vão ter que ler CTN, não tem como. Sempre tem que ter o código, mas nessa em especial tem muito artigo para ler. Começar lá na 124. 124 trata de solidariedade. Então vou explicar o que é solidariedade e o que é benefício de ordem, que está previsto no parágrafo único. Leia um artigo. O que é solidariedade? Solidariedade é a integração do polo passivo de uma ação por mais que duas ou mais pessoas, que respondem igualmente pela dívida, que respondem em pé de igualdade, de modo que o exequente pode direcionar a execução a uma ou a outra pessoa, independentemente de qualquer formalidade, independentemente de qualquer incidente a ser instaurado, não precisa de nada. Eles são devedores solidários e, portanto, são vistos como uma coisa una, como um só devedor. Eu posso direcionar a execução em face de Pedro, de José, de Renato, tanto faz em face de quem eu vou ajuizar a execução, porque são devedores solidários. Agora, o que é benefício de ordem? O exemplo clássico é a contrato de locação. Eu alugo um imóvel e tenho o meu fiador. Aí eu fico lá sem pagar aluguel, deixo de pagar as taxas, recebo uma multa e não pago. O meu fiador, quando ele for executado por conta dessas dívidas minhas, ele vai falar: opa, pera lá, vai primeiro nele. Por que você está vindo direto em mim? Isso é o fiador. Isso se chama benefício de ordem, porque o fiador se beneficia por poder determinar a ordem da execução. Primeiro em um, depois em outro. Aqui, na dívida tributária, segundo o parágrafo único do 124 CTN, a solidariedade não comporta benefício de ordem. Então, o responsável solidário pela dívida tributária não pode indicar para o fisco que sejam penhorados, que sejam executados primeiros os bens do devedor principal, porque a solidariedade e porque não comporta benefício de ordem. Eu, se for fiador de uma dívida tributária, nem sei se isso existe, mas por expressa disposição legal, não posso manifestar esse benefício de ordem. Beleza? Tranquilo. Ressalvas da doutrina quanto ao inciso 1º, inciso 1, primeiro é quando falar de artigo. Porque o inciso 1 tem uma redação grotesca. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas. Não! Isso tem uma venda e compra. Vendedor e comprador. Quem é responsável pelo pagamento de TBI? Comprador. Se o comprador é o único responsável pelo pagamento de TBI, não há solidariedade, certo? Certo. Mas aqui, segundo o artigo, as pessoas que têm o interesse comum na situação do fato gerador. Ora, vendedor e comprador têm interesse, e nem por isso o vendedor responde pelo pagamento de TBI, certo? Ridícula essa redação, mas são coisas que a gente nota só com a leitura da doutrina mesmo. Ressalvas da doutrina também, porque os devedores solidários não são sujeitos passivos indiretos. A gente falou nos últimos 2 vídeos sobre a sujeição passiva indireta, que é aquela em que são sujeitos passivos do direito tributário os responsáveis e não o contribuinte. Por quê? O responsável é um terceiro à relação jurídica, enquanto que o devedor solidário não é alheio à relação jurídica, ele participou ou do fato gerador ou ele é expressamente designado por lei para ser devedor solidário. Portanto,
Ele não é um terceiro, ele não é um sujeito passivo indireto, ele é sujeito passivo direto. Porque eles não são terceiros, os devedores solidários. Quanto aos efeitos da solidariedade, em suma, a gente pode afirmar que os devedores solidários são vistos como devedor único, como uma coisa una. Foi o que eu comecei aqui a introduzir para vocês. Lá no 125 do CTN está explicitada essa definição da solidariedade e os efeitos dela. Mas resumindo, tudo que for praticado por um vai beneficiar a todos. Como, por exemplo, o pagamento da dívida tributária por um dos devedores solidários exonera todos os devedores para o fisco, embora essa pessoa que pagou tenha direito à ação de regresso em face dos demais. Outra coisa, a isenção global aproveita a todos. Então, se um daqueles for isento, todos vão ser isentos. E a isenção pessoal, nada obstante, aproveita somente aquele para quem foi outorgada. E por último, a prescrição do direito que um aproveita a todos. Então, a prescrição do fisco em cobrar tributo de um devedor solidário vai exonerar os demais. O fisco não vai poder ir atrás dos outros devedores só porque o deles não prescreveu. Prescreveu para um, prescreveu para todos. Agora, vamos dar um exemplo dessa parte de isenção global que está dita lá no inciso 2. Vamos ler o artigo e depois eu explico. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. A isenção ou remissão de crédito exonera a todos os obrigados, a não ser que tenha sido outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Vamos pegar um imóvel que tem 3 proprietários. E nesse imóvel, na região ali, aconteceu uma enchente. Daí vem a prefeitura e fala, ó, todos que foram afetados por aquela enchente serão isentos do pagamento de IPTU. Aquela isenção, embora outorgada ao proprietário que está morando no imóvel, vai aproveitar os demais, porque é uma isenção global, decorre de um fato que não é pessoal. Agora, se vem a prefeitura e fala, olha, todos que forem proprietários de imóvel com idade acima de 70 anos serão isentos do pagamento de IPTU. E eu tenho 3 proprietários naquele imóvel, sendo um deles maior de 70 anos, somente ele será beneficiado por essa isenção. Entenderam? Isenção global, caso da enchente. Isenção pessoal, caso da idade. Um exemplo aí para a gente conseguir aproveitar melhor. Falamos de responsabilidade na última aula também, que são pessoas eleitas pela lei, que não tem nada a ver com o fato gerador, mas são nomeadas para pagar o tributo. 130 do CTN vai falar do pagamento de IPTU. Naquele caso lá que eu falei que o comprador herda dívida de IPTU, nem sei se eu gravo tanto vídeo, e às vezes eu estou gravando vídeo, para a gravação no meio, acaba a bateria, alguém me liga, e dá maior trabalho editar. Daí eu perco a aula inteira. Então, às vezes tem coisa que eu falo, tem coisa que eu não falo. Por que eu não edito o vídeo? Porque tem 5, 6 visualizações. Então, assim, vídeos que eu editei tiveram no máximo 20 visualizações. Então, pra mim, não vale a pena, não. Mas, se for o caso, ficar famoso, começar a ganhar dinheiro, eu paro de fazer a faculdade, ganho um dinheiro só no YouTube, e aí fica todo mundo feliz. Vamos lá. Responsabilidade pessoal. Vai estar lá no 131 do CTN. Leiam o artigo. São artigos que não possuem tantas anotações aqui, porque são artigos que, pela leitura, vocês já vão ter uma compreensão melhor. Agora, quando a gente falar do 132, já vai ser mais complicado. Porque a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoa jurídica de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Pois bem, no direito societário nós temos 4 operações possíveis: a fusão, a incorporação, a transformação e a cisão. Fusão são 2 empresas morrendo para que haja o nascimento de uma nova resultante da união das 2 pretéritas. Matamos. Incorporação são 2 empresas, tem 2 empresas, uma delas morre, se dissolve e entra na outra. Transformação, bem simples, eu só mudo o tipo societário. Tem uma empresa responsabilidade limitada, mudo para sociedade anônima. Agora, cisão. Cisão pode ser parcial ou total. Se parcial, A é cindida e dá origem a A e B. Então, percebam que A não deixou de existir, mas simplesmente foi dissolvida para que surgisse uma A pequenininha, uma filhotinha dela, e B. Agora, o que é uma cisão total? É aquele procedimento, aquela operação societária pela qual A morre, não nasce um filhotinho de A, mas sim 2 empresas novas, inéditas, B e C. Tranquilo? Em resumo, explicamos as operações societárias e as empresas que resultem dessas operações societárias serão responsáveis pelos tributos devidos pelas empresas anteriores, pelas pretéritas, pelos tributos que eram cobrados das empresas pretéritas. 133 do CTN é enorme, vocês vão ter que ler, mas para a gente facilitar, quando chega na parte de fundo de comércio. O fundo de comércio, vamos fazer uma aula de direito empresarial ainda, embora não nesse final de semana, no próximo, é aquele acervo patrimonial, ponto comercial, a clientela. Fundo de comércio não se confunde com cadastro de pessoa jurídica. Fundo de comércio não é sócio. O que a gente diz desse artigo sobre aquele que adquire o fundo de comércio? A pessoa só está comprando o acervo patrimonial da empresa, está comprando o ponto comercial, está comprando o nome da empresa, a clientela, as máquinas que estão lá dentro. E essa pessoa que está comprando o fundo de comércio é responsável pelas dívidas tributárias. O adquirente do fundo de comércio sempre vai responder. O que muda é se ele vai responder de forma integral ou de forma subsidiária. Por quê? Se o vendedor, o alienante, para ficar mais bonito, do fundo de comércio, deixar de explorar a atividade comercial, de indústria ou de atividade, o adquirente responde integralmente, porque aquele que me passou o fundo de comércio largou mão de tudo. Eu chamei tudo para mim. Eu, adquirente. Então, vou responder por todas as dívidas tributárias. Agora, se o alienante, que é aquele que vendeu o fundo de comércio, prosseguir na vida comercial ou iniciar uma nova atividade comercial, eu vou responder também, eu, adquirente, porém, de forma subsidiária. O que quer dizer de forma subsidiária? Diferentemente da forma solidária, na forma subsidiária, eu preciso executar, sim, primeiro o devedor principal, que no caso é o alienante. Preciso esgotar os meios de execução com o alienante para depois vir atrás do responsável subsidiário. Tranquilo, de boa. Aí, vocês vão precisar ler, para finalizar essa aula, o artigo 134 e o 135 do CTN. Mas, para nós aqui, melhor é o 135, os que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias,
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aqui está tratando da responsabilidade pessoal daqueles que praticam atos ruinosos definidos pela lei como aqueles que são investidos de excesso de poder, ou que infringem a lei, ou que infringem o contrato social ou o estatuto social da empresa. São responsáveis as pessoas do artigo anterior, do 134, por isso que é importante que vocês leiam, os mandatários, prepostos e empregados, diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Em suma, esse artigo aqui trata da desconsideração da personalidade jurídica. E os atos ruinosos dos sócios precisam ficar provados, porque eu não posso ter a presunção de um abuso da personalidade jurídica da empresa, um desvio da pessoa jurídica. Embora haja um entendimento de que existe a presunção de fraude quando nós praticamos determinados atos meio errados. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa lá na Rua Marechal. Estou com uma dívida tributária de $1 trilhão. Aí eu simplesmente mudo a minha sede para a rua de baixo, a Rua Rangel, sem fazer a respectiva alteração na junta e no cadastro junto à Receita Federal. Presume-se irregularidade, presume-se fraude, esse cadastramento incorreto, o que, por conseguinte, autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica, porque demanda, sim, a prova de uma fraude, mas nesse caso, como eu fiz essa cagada, a fraude é presumida. Tá bom? Então, finalizamos aqui mais um episódio de Direito Tributário, embora essa aula tenha sido um pouco mais complicada, porque demanda mais esforços intelectivos e leitura de artigo. Então vão lá, leiam os artigos. E de todo modo, eu espero que eu tenha ajudado.